Fala, educador! Por aqui, Thiago Paçoca e Luiz Veneziani. Nós estamos no Fala Educador Podcast. Tenho a certeza que você vai curtir demais. A você que está nos assistindo, não esqueça, faça a sua inscrição em nosso canal, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta para que possamos ajudar. E a gente não pode esquecer, a Brincadeiras e Jogos é feita para educadores, por educadores e para os filhos e famílias. Portanto, seja você bem-vindo ao nosso canal. E neste episódio, Luiz, estaremos, com uma fonoaudióloga aqui, uma conversa muito legal. Então já aproveita, como ele pediu, faz inscrição, já deixa seu like, compartilha, manda para todo mundo, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível com um conteúdo maravilhoso que vem aí pela frente. Clícia Gouveia, seja bem-vinda! Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Uma honra. Eu que fico muito feliz de estar podendo trazer conteúdo e saberes aqui nesse seu canal. O pessoal sabe que eu, pela minha gagueira, sabe a importância que uma fono, foi essencial na minha vida ali, na minha formação, Então, assim, estar diante de uma fono, de uma mestre em fonoaudiologia, é essencial para nós. Clícia, se apresenta para a gente começar o nosso tema. Quem é você? O que você faz? Quem é essa pessoa, Quem é essa pessoa, claro? Eu sou Clícia Gouveia, sou mestre em fonoaudiologia, especialista em influência, que são os distúrbios da fala. Sou psicomotricista, titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. ABP. E atuo no âmbito federal, na clínica da fonoaudiologia. E já sou educadora do ensino básico, Tive uma escola de creche e alfabetização, então tem todo um caminho aí. E sou criadora da Roda de Saberes, com 2 S's, onde a gente tem um canal aí para compartilhar também conteúdos e saberes colaborativos. Então, lembrando que o link do canal está aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar e já vai diretamente aí ao canal da Clícia. Clícia, tu comentou sobre transtornos de fluência. Me conte um pouco sobre isso, como que você percebe nos dias atuais esses transtornos, eles em quais faixas etárias, como que a gente percebe, como que a gente nota e como que a gente pode ajudar também. Transtorno de fluência. O que é isso? Isso. Então, eu gosto sempre de falar da historinha do rio. A água do rio, ela flui. Eu acho que é uma palavra para poder a gente guardar. Ela flui. Então, a água está ali passando. Em um certo momento, você vai e joga umas pedras e quebra aquele ritmo, velocidade da água do rio que está fluindo. Então, a fala, ela também tem sua fluência. Tem um ritmo, uma velocidade, um tempo em cada língua. Na língua portuguesa tem um ritmo X para cada som, E nas outras línguas também. Então, o fonoaudiólogo, desde 2017, ele é o profissional reconhecido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia para tratar os distúrbios de fluência. E quem são esses distúrbios de fluência? São 3. Um é a pessoa que fala devagar, se a gente puder colocar assim, se é a pessoa que gagueja, Outro é a pessoa que fala rápido, que é a taquilalia, a pessoa que fala muito rápido, ou seja, o ritmo da fluência é mais rápido. E a mistura dos dois, que é a taquifemia. Ou é uma pessoa que, basicamente, é uma pessoa que gagueja, ela fala com um ritmo mais devagar e de vez em quando ela dá uma acelerada, ou a pessoa que fala mais rápido, de vez em quando ela dá uma freada. Então, o componente pode vir misturado. No passado, que a fonoaudiologia é uma profissão muito nova, foi reconhecida no Brasil em 81. 40 anos, 43 anos. 43 anos, A gente faz 44 agora, dia 9 de dezembro. E a especialidade de fluência, ela foi reconhecida em 2017. Então, assim, engatinhando. Recente demais. Isso foi uma batalha muito grande de nós, fonoaudiólogos, amantes da fluência, do estudo da fala, que a gente conseguiu trazer que a alteração de fluência é uma alteração de linguagem, E não uma alteração emocional. Então, a partir daí, a gente conseguiu o quê? Melhor diagnóstico, melhor prevenção e melhor tratamento.
Tu acredita, começo da década de 90, eu fiz 16 anos fono, né? Olha. E assim, era uma relação muito próxima. Mas era muito engraçado porque para cada profissional se tinha uma abordagem e uma estratégia diferente na minha gagueira, né? Então em determinado momento, se tinham pessoas que acreditavam que era o emocional, outras pessoas falavam, tudo isso está na sua cabeça e basta acreditar que você não é gago. Outras vinham com os exercícios musculares, algumas coisas assim. E até que em algum momento tudo isso se ajudou, né? O que tem se feito hoje enquanto abordagem, enquanto atendimento com relação às pessoas que gaguejam? Hoje a gente sabe que o diagnóstico da gagueira é dado pelo fonoaudiólogo e a avaliação ela é multi. O distúrbio de fluência, ele tem uma implicância genética, ele tem uma implicância ambiental. O que quer dizer isso? A forma como eu falo, dependendo do retorno do ambiente, como o meu professor retorna o que eu estou falando, como meu tio, minha cuidadora, meu chefe retorna, eu entendo, né, o retorno dessa fala de uma forma. E aí pode gerar o que a gente chama de ansiedade social, que é um concomitante das alterações de fluência, não é a própria fluência, né? E tem também uma questão que a gente chama das comorbidades. Ela é uma alteração no padrão motor eferente da fala. Então, há necessidade, sim, de ser realizado exercícios no padrão motor da fala, mas a alteração, ela é mais complexa, ela é de linguagem. Então, ela tem a ver com o tempo de fala e a programação motora dessa fala. Então, a gente trabalha todos os órgãos fonatórios, mas a gente trabalha todo esse conteúdo de linguagem que é utilizado pelo falante. E esse conteúdo, ele vem dentro de uma história de cada pessoa, de cada criança, de cada adolescente, adulto e idoso. E esse conteúdo é o quê? Linguagem. Ele não é emoção, ele vem carregado de emoção, mas essa linguagem, esse tempo de fala entre as sílabas, os 2 milissegundos que são importantes entre os turnos de fala, que nada mais é, um está falando, o outro está ouvindo, dá um tempo para falar, como a gente está fazendo aqui. Isso é muito importante na comunicação. E o profissional que reabilita a comunicação é o fonoaudiólogo. Agora, uma curiosidade. Quando você fala de fluência, e eu estava prestando atenção, né, nas 3 formas, me veio uma curiosidade que acontece muito comigo. Eu tenho um tom de voz muito alto, eu falo muito alto. E na escola, por exemplo, eu preciso me controlar o tempo inteiro para falar mais baixo, porque senão eu estou gritando o tempo todo. Só que para eu fazer isso, eu forço demais, né? Eu sinto que eu faço muita força para falar mais baixo, e eu preciso falar muito mais devagar. Porque senão, se eu deixar, eu já estou gritando. Tem a ver com essa fluência ou não? Não, aí a gente tem 2 coisas, né? Hoje o fonoaudiólogo tem 12 especialidades, né? O fonoaudiólogo que trabalha com tonalidade vocal é o especialista em voz, que vai trabalhar todo esse aparato de laringe, pregas vocais e todo o aparato respiratório também. E o perfil vocal, pela idade, pela raça, né? E o fonoaudiólogo que trabalha a fluência vai trabalhar a fala, que é o conteúdo linguístico. Mas quando você fala, eu tenho que fazer um controle, que na verdade é um monitoramento do que você está falando, aí eu percebo que minha voz está muito alta. Então, essa autopercepção, a gente trabalha na fala. E quando a gente fala que as alterações de fluências podem aumentar ou diminuir o seu grau, né, de gravidade por conta do ambiente, exatamente esse monitoramento. Porque se eu estou falando com você aqui e você me dá um retorno, Clícia, você está falando muito alto, ou seja, eu não estou tendo meu monitoramento, mas você passou seu meu monitoramento. E se for um monitoramento que não seja acolhedor, né, não seja assertivo, hoje que a gente trabalha tanto com comunicação não violenta, né, ele vai ser o quê? Minha referência. Então, eu passo a ser, na minha cabeça,
um mal-falante, que a gente trabalha muito com bom falante e mal-falante. E aí eu vou começando a criar um comportamento de mal-falante, né? Se eu aumentar meu tom de voz, eu estou falando alto. Então, esse monitoramento a gente trabalha para que a gente tenha percepção também do ritmo de palavras e frases sendo faladas num conteúdo com ritmo ideal. Ideal, dentro de um padrão da língua brasileira, tá? Que esse padrão ele existe em todas as línguas. Por exemplo, o japonês ele vai falar mais agudo, o alemão ele vai falar mais grave, e sempre num ritmo X. A gente tem um padrão que é para dar avaliação, né? Então, no seu exemplo, né, da referência ser o outro, então é extremamente importante, por exemplo, uma criança hoje fica 8, 9 horas na escola. Então, ter o fono dentro da escola deve ser fundamental, não só na orientação, mas nessas observações diante desse contexto. Faz sentido? Total, Tá. total. E uma das coisas que a gente está trazendo também é exatamente essa importância. O fonoaudiólogo, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele não pode atuar reabilitando, fazendo a terapia na escola, até porque a escola é lugar de educação, né? Mas existe o fonoaudiólogo escolar, que é aquele que está ali como um sensor e um mediador e orientador do professor, do auxiliar do professor, do coordenador pedagógico e da direção da escola. E também para os pais. Então, a partir do momento que alguém identifica, no caso da fala que estamos falando, né, alguma questão em alguma criança, algum adolescente, leva-se para esse fonoaudiólogo, né, ele faz um rastreio, que não é uma avaliação completa, e ele pode orientar escola, né, e família, e deve. Hoje, eu tenho o título fonoaudióloga amiga da gagueira. Tá. Né? O que é isso? Né? É uma formação que a gente faz na oficina de fluência e que a gente é habilitado a levar para as escolas exatamente esse trabalho que a gente faz em 3 etapas. A gente faz com o professor, a gente faz com o coordenador e a gente faz com a direção. Porque é importante essa inserção dos conceitos e mudanças de paradigmas, né, do que é falar, né, do que é falar fluente, principalmente. Né, e dar para o professor o conteúdo de como lidar com isso em sala de aula. O professor, muitas das vezes, as coisas que ele pergunta, por exemplo, uma alfabetização, né, que é a hora que a gente tem que fazer usa mais a fala. Eu tenho que chamar o meu aluno para ir lá na frente ler? É uma das perguntas que eles muito fazem. Eu chamo aquele aluno que tem alteração de fluência para ler na frente de todo mundo? Ou, entre aspas, eu estou fazendo chacota dele? Né? A preocupação do bullying. Né? Eu tenho que falar para todos da turma que ele é uma criança ou um adolescente que tem alteração de fluência? Não, então, a gente trabalha com os mitos, né, das verdades e das mentiras dentro da escola. Eu lembro até hoje, num trabalho de biologia, Luizão, 2º ano do ensino médio, e eu tinha que apresentar sobre a ararinha azul. Não saiu a palavra ararinha azul. Mas, assim, foi um caos na minha vida. Eu acho que eu fiquei uns 7 meses, eu andava no corredor, o cara, aquele é o ararararara. O quanto é importante ter essa orientação, né? Maria Flor hoje está com 6 anos, né, minha filha? E aí, quando ela fez 2 anos de idade, a fono da escola, do casulo, me ligou. Preciso ter um bate-papo contigo. Eu falei, tá bom, né? Você nos passou a sua condição, né? E a Maria Flor está entrando numa fase muito importante da fala. E ela pode ter você como referência. Exatamente. Eu olhei e falei assim, que importante, né? Então, assim, ó, se possível, né, ao lado dela, nesse período importante, né, você ter a consciência que você pode influenciá-la perante a fala. Aí, agradeci e fiquei pensando, faz sentido, né? Porque esse é um momento importante e eu, com gagueira, né, ela pode olhar aqui e falar, entendi, é assim que fala, né? Então, aí eu achei esse cuidado importante, né? Então, assim,
o quanto é legal, né, ver a escola também olhando esse multi de verdade, né? A psicomotricista dentro da escola, a fono, a terapeuta, os psicólogos, os neuros, né? Quero saber coisas engraçadas. Porque, por exemplo, quando eu fazia as fonos, me falavam de várias técnicas. Por exemplo, a técnica do ovo cru. Ai, meu Deus, essa eu não conheço, não. Simples. Quebra 2 ovos cru, faz o gargarejo e você vai sumir a gagueira. Eu fiz algumas vezes a técnica do ovo cru. Tem a da colher quente, 3 vezes colher quente, bate 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro, some a gagueira. Um outro veio e falou assim, a gagueira está na sua... Essa é boa de contar, Luizão. O cara falou assim pra mim, gagueira, você é gago porque você acredita que é gago. Eu falei assim, então tá. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Você vai ficar 1 semana se comunicando 0 na fala. Para dar um reset. Reprogramar. Isso. Meu Deus, Reprogramar. eu não conseguiria jamais. Nunca. E na semana que vem, você vai ver que tudo vai sumir. Aí, tentei ficar, tá tudo certo. Abrimos a terapia lá, a sessão, sentou. Aí ele falou, pode ler esse livro. Sumiu a gagueira. Aí eu, falei, deu errado também. Não funcionou. Não, então assim, o que se tem hoje de procedimentos, qual é a palavra correta? Técnicas de terapia? Técnicas de terapia, isso. A técnica de terapia tem que ser feita em ambiente terapêutico, Isso, né? sim. Agora, a gente trabalha por demandas e capacidades. Legal, hoje em dia. legal. E o mais importante, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, é que não é como a pessoa que tem alteração de influência está falando, Tá bom. tá? O mais importante é o que ela está falando. Né? Então, quando colocaram lá para você, né, fica em silêncio 5 minutos, porque todas essas técnicas se preocupavam como a pessoa falava. Então, era ritmo, tempo, fala, ato motor. Isso é importante? Lógico que é, porque a fala são 2 milissegundos entre uma palavra e outra. A gente faz isso super rápido. E a pessoa que gagueja faz mais, tá, gente? Por isso que ela puxa lá no arquivo dela, ela identifica que aquela palavra ela vai gaguejar, a pessoa, tá? A pessoa identifica que vai gaguejar e em 2 milissegundos a pessoa que tem alteração de fluência, ela troca aquela palavra por outra. Pessoa que tem uma fluência normal, eu não consigo fazer isso. Se eu quero falar, vou correr, eu não consigo em 2 milissegundos trocar o verbo correr por outro. A pessoa que tem alteração de fluência consegue. Então, eu digo que eles têm um arcabouço de linguagem maravilhoso, que antigamente se falava, para, respira, organiza seu pensamento. Né? Tu tá pensando lá na frente. Isso, você está pensando muito adiantado. Isso. Não existe isso, tá? Então, uma coisa que é importante a gente colocar, principalmente para os educadores que estão ouvindo, primeira coisa, ouça o conteúdo, é muito mais importante do que como está sendo falando. Perfeito. Então, se tem movimentos motores de face, se tem movimentos de mão e de perna, isso não é importante para o seu aluno. O importante é o que ele está falando no tempo dele. Espere o tempo dele. Ao terminar o tempo dele, você retorna à comunicação. E a segunda coisa que a gente orienta sempre, nunca fale, pare, respire. Porque eu estou aqui com você, conversando. Você deve ter a vida inteira ouvindo isso. Meu Deus. Aí você fala assim, Paçoca, para, respira. Para. Como assim para? Você está com conteúdo de linguagem na tua cabeça. Como que eu mando interromper o seu... Não existe isso. Agora, um erro que a gente comete sempre também é tentar falar a palavra que a pessoa está... Adivinhar, né? Adivinhar o conteúdo, a palavra que ele está... começa a gaguejar, você quer terminar a palavra para ela. Isso. Isso também é uma coisa complementar, que é um crime, né? completar o que o outro está falando. Sim. Por isso que a gente diz, hoje, o importante é o conteúdo. Mesmo que demore, espere. Dê a oportunidade da pessoa com alteração de fluência achar o conteúdo correto. Né? Porque, às vezes, eu quero dizer aqui, eu te amo, só que eu percebo que eu vou gaguejar na palavra amo.
E aí eu troco, eu falo, eu te gosto. Gente, gostar é totalmente diferente de amar. Mas você deu a oportunidade da pessoa falar um sentimento de carinho. Então, entende no ambiente educacional como isso interfere? E vai interferir principalmente aonde? Nas relações professor-aluno, aluno com aluno. Então, deve ser falado, sim, né, sobre o que é uma pessoa que gagueja. Hoje a gente traz as diferenças, né, como o livro fala da inclusão. A gente deve falar, só que a gente tem que trazer essa escola antes de trazer isso para dentro de sala de aula. Então, eu não vou trabalhar com os alunos se essas famílias não conseguem dar continuidade disso em casa. Então, a direção, coordenação pedagógica e professores têm que ter ciência do que é uma alteração de fluência. Por isso que a gente leva para as escolas palestra para ensinar os mitos e verdades, como isso. Colher de pau, que é coisa engraçada. Colher de pau na cabeça dá certo ou errado? Isso é um mito ou é uma verdade? Mãos amarradas. Mãos amarradas. Eu já fiz. Olha só, mãos amarradas. gente. Né? Quer dizer, o movimento corporal era muito mais importante do que o conteúdo. Meninos têm mais que meninas? Sim, meninos têm mais alteração de fluência do que meninos. Como todas as alterações fonoaudiológicas referentes à fala, tem mais em meninos do que em meninas. Já foi identificado cientificamente por conta de uma alteração genética. Por isso que a gente fala até mais, as meninas começam a falar mais cedo. Sim. Né? Então, as alterações também serão mais em meninos, porque começam com esse arcabouço externo, motor de fala, mais tarde. Então, tudo isso a gente tem que ter conhecimento. Não precisa ser científico, sair estudando, mas a gente tem que levar para o ambiente escolar, para esse professor entender e detectar. Então, aí entra uma linha muito tênue, como você falou no começo. O fono escolar, ele não vai fazer o tratamento, a terapia lá, isso é em consultório. Sim. Mas quando a gente leva esse conhecimento, leva esse conteúdo todo para o professor identificar, entender até onde vai a ação do professor na educação, sem que ele faça um uso irregular da profissão, sem invadir a área do fono. Lembra que eu te falei no início que a demanda e a capacidade da comunicação está no falante, no ouvinte? Né? O professor, né, que nem foi falado para sua filha que você seria uma referência, pai e mãe é uma referência, o professor, o ajudante de sala, o professor de educação física, toda aquela equipe que está no ambiente escolar é uma referência de fala e de bom falante para a criança, para o adolescente. Ele é a referência, até pela carga horária que a criança fica. Sim. Antigamente ficava até quem fica meio, quem fica horário integral, né? É uma referência. Então, o mais importante é a referência desse ambiente escolar. Então, a gente trabalha na terapia demandas e capacidade. Quais são as demandas de fala que essa escola ou esse educador está trazendo para essa criança? Essa criança toda semana tem que falar lá na frente? Será que tem feira de ciências, feira de arte, feira de folclore, e essa criança tem que falar? Se ela for uma criança espontânea, extrovertida, líder, e como é que fica essa fala? O professor vai querer colocar essa fala nesse conteúdo, né? E qual é a capacidade que essa criança tem? Aí, esse ambiente escolar ele tem que ser adaptado a isso, para a gente não perder o potencial de capacidade que essa criança e esse adolescente tem, simplesmente porque ele é uma pessoa que tem alteração de fluência. A alteração de fluência não pode vir acima da capacidade de cada um. Então, não sei se eu te respondi, mas é nesse meio que a gente tem que passar a informação para o educador. Por quê? Eu tenho leitura em sala de aula, eu tenho interpretação de texto em sala de aula, teatro, expressão corporal, né? Algumas alterações de fluência, dependendo de gravidade. Tem os concomitantes físicos, que são movimentos faciais, movimentos de membro superior, mão, perna. E isso não é gagueira, isso é paralelo. Isso são movimentos que eu faço para me auxiliar no ritmo da minha fala. Então, o professor de educação física, o psicomotricista, o professor de teatro, são essenciais, não para sinalizar, você está fazendo isso, porque a criança e o adolescente sabe o que faz. Mas ele pode trabalhar, se eu tenho o hábito de fazer um movimento ritmo de mão, então vamos trabalhar numa ciranda, falando, então ele vai estar com as mãos
com apoio, com grupo, né? E também vai poder trabalhar a fala ali. É uma coisa que me veio à cabeça agora, importante de ser falada, que a alteração de fluência de fala, tá? Você estava falando de coisa engraçada, né? Ah, mas eu sou uma pessoa que gagueja e não gagueja na hora que eu canto. Isso. Né? É mito, é real. Mito pra mim é real. Pra mim é real. Não. Então, assim, a gente tem as circuitarias, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo, essa área do cérebro, é toda a área de expressão e de linguagem. Hemisfério direito está as matemáticas, música, lógica, prosódia. O que é prosódia? Prosódia é aquela musicalidade da língua, né? Então a gente chega perto de um bebê e fala assim: ai, que fofinho, ai, que bonitinho, né? Isso é a musicalidade, a prosódia da língua. A gente aprende isso lá bebezinho, antes de 1 ano. Aí a gente capta aquilo através da referência do pai, da mãe, do berçarista, hoje em dia, né? Aí eu captei aquilo. Bom, a minha língua tem que falar com aquela prosódia. Quando eu começo a falar, eu uso as palavras dentro daquela prosódia. Isso é a fala, a língua materna. O canto, ele já vai para tudo lado esquerdo, tá? Eu cato lá as minhas caixinhas de vogais, consoantes, sílabas, palavras e frases, jogo para o lado direito, que é música, e cato a musicalidade da minha língua. O canto já não. O canto já vou tudo para o lado direito. Então, a circuitaria é outra. Isso também tem artigos científicos da área de saúde que provam. Eu estou nada colocando aqui invenção de Clice, não, tá? Então, o canto não é alteração de fala. Então, a pessoa que tem alteração de fluência, ela pode desenvolver muito bem o cantar e uma segunda língua, que está no hemisfério direito. Então, a programação motora, lábio, língua, bochecha para falar, é outro lugar que vai dar dando essa ordem. Então, olha que ferramenta maravilhosa que a escola tem com o professor de língua, com o teatro, com o professor de musicalização, para trabalhar isso na criança. Aí, retornando à tua pergunta, eu estou fazendo terapia? Não, mas eu estou trabalhando as competências num horário de 8 horas. De manhã tem, sei lá, tem o inglês. Um tempo experimental muito grande. Muito maior do que o tempo de terapia, não desvalorizando a minha terapia, né? Aí a terapia ela vai ser focada em questões mais tecnicamente específicas que vão ter que ser partilhadas também na escola e também com a família. Mas o ambiente escolar é assim, é perder tempo de falar. A gente tem que botar as pessoas para falar. E que aula. O autoconhecimento é importante, né? Da pessoa que gagueja. Então, quando a gente fala de demandas e capacidades, que é uma coisa muito nova, tá? Sim. Isso foi de 3 anos para trás, tá? A gente trabalhava muito essa programação motora, trabalho respiratório, autoconsciência do programa eferente da fala. Muito importante, a gente diz que 50% da terapia é a gente ter a modulação, que é eu estar falando muito bem no meu turno de fala, ter o meu retorno, entender que eu não estou falando muito alto e falar, tudo bem, Paçoca, estou feliz de estar aqui. Mas também não ser uma coisa robotizada. E com o tempo eu compreender que eu tenho esse turno, que eu tenho esse tom de voz, que se eu tenho movimentos faciais que às vezes eu não controlo, assumir, falar para as pessoas desse Clice é assim, Paçoca é assim, e aí eu vou tendo uma autorregulação. Na terapia a gente trabalha essa modulação de tonalidade, de movimento de lábio, de língua, de bochecha, das pressões de tensão, né, que é muito utilizado, de língua, às vezes tem os estalos de língua. Então, essas modulações são trabalhadas a partir do momento que você tem consciência. Tive consciência que eu sou uma pessoa que gagueja, depois um dos exercícios que a gente fala você vai eleger uma pessoa, não diz para ninguém quem é, mas é com ela que você vai tentar exercitar o que eu te ensinei aqui na terapia. Então, você, ouvinte, não sabe que eu estou fazendo baita de exercício para me comunicar, mas eu estou tentando fazer aquele exercício que eu aprendi lá na fono somente com você. Aí o sofrimento é menor, né? Okay. E eu não estou deixando de exercitar. Então, é um autoconhecimento 24 horas por dia.
Você falou de trocas de palavras. Tem palavras que são mais confortáveis e menos confortáveis, né? Eu sempre falo, toda palestra que eu vou dar, as pessoas falam assim, você é gaúcho? Mas por quê, né? Porque você fala muito tu. Então, o você para mim é difícil, o você para mim é difícil. Aí eu tento escapar disso, né? A gente abriu uma empresa chamada Florescer Bebês. Foi o nome mais errado que a gente pôde pôr. Porque o Flo não sai. É o L em grupo, né? De Flo, pra. E o R em grupo de pra. Não, assim, é terrível. E às vezes eu escapo da palavra criança também, que é um caos. Aí às vezes eu falo, os pequenos, sabe? Eu dou uma escapada. Dá uma prolongada. Dá né? uma prolongada. Mas é. Aí, ó, é engraçado, já travou no Gra também. Como o autoconhecimento, né? É extremamente importante para a gente ver também, enquanto pessoa que gagueja, para onde a gente está indo. E o que nos dá mais conforto, né, enquanto fala, e menos conforto. E também saber o que está falando. Eu sempre falo que eu estudo muito todos os dias para eu não estar me sentir pressionado. Eu não posso me sentir pressionado, né? Então aí eu também busco esse caminho de estudos para que em algum momento, se alguém faz uma pergunta sobre inclusão, sobre circo, sobre educação física escolar, sobre natação, que são os meus temas que eu caminho, isso seja confortável para mim, né? Mas é engraçado como a gente tem algumas palavras que são traiçoeiras, sim, assim, sabe? Sim. Nossa Senhora! São as palavras, os fonemas que a gente diz, né? O fonema, o som daquela letra, vamos colocar assim, né? Aquele som, ele é difícil. O R em grupo, de pra, crá, vrá. O L em grupo. Isso é geral. Isso é geral. Tá bom. Agora, os bilabiais, que são os que a gente fecha os lábios. Tá. Pá, ba, né? Também a gente acaba tendo mais pressão. Então, a modulação, ela vai trabalhar exatamente nesses fonemas. Uma coisa que me veio aqui, que eu estava falando, né, de ser fonoaudióloga, né, amiga da gagueira, a gente trabalha nas escolas e a escola ganha selo amigo da gagueira. Sim. Né? Então, esse trabalho todo que eu faço dentro da escola, a escola fica certificada. E isso dá um conforto para a família que vai matricular a criança na escola e fala assim, essa escola inclui meu filho. É fundamental. Né? Como hoje a gente tem o TEA, o TOD, essa escola vai saber, pelo menos a gente está tentando ir para um caminho onde toda a equipe consiga falar e compreender essas demandas, essas capacidades com mais harmonia e mais inclusão. E como que você tem visto a família? Ela está engajada? Ela tem paciência? Ela faz o que deve ser feito ou não faz? Paçoca, o que aconteceu? Depois da especialização ser reconhecida, é um fato. Os pais, babá, vovós, né? Vovós e vovôs, né? Que são sinalizadores maravilhosos. Você era assim também quando você era pequenininho. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que as alterações de fluência estão a 2, 3 gerações acima. Então, você pode pular uma, mas alguém vai ter. Então, quando o vovô sinaliza, também é uma coisa importante, também da escola, as escolas tradicionais, às vezes, falam o quê? Eu botei meu filho naquela escola porque eu estudei ali. Então, aquele professor lembra de você quando era pequeno, né? O pai do aluno. Então, a família está enganjada, desde que a gente teve essa relação da reconhecimento da especialidade. E tem algo muito importante. Eu faço parte da Associação Brasileira de Gagueira. A gente tem, no Brasil, 2 instituições de referência, que é importante que todos saibam, para buscar conteúdo, né? Porque eu sou uma semente nesse universo. E cada um, ouvindo aqui a gente falar, vai buscar em vários locais, e a ideia é essa, que a gente busca esse saber, né? Essas 2 instituições são instituições de referência, e tem muito conteúdo para nós, educadores, e para os familiares.
até para olhar e sensibilizar, identificar assim, será realmente que aquela dúvida que eu tenho do meu filho tem alteração de fluência ou não? E olhar lá os textos, os materiais. A gente tem a Associação Brasileira de Gagueira, que eu tive a alegria de chegar a ser vice-diretora. Eu ainda faço parte há mais de 15 anos. E nós fazemos trabalho voluntário. Todo mundo lá é trabalho voluntário. Legal. E a gente tem uma coisa muito legal, que é o quê? Os grupos de apoio à pessoa que gagueja. Então, são grupos online no Brasil inteiro. A gente tem reunião uma vez por mês. Então, essas reuniões, a gente conversa sobre todos os estigmas, né, que ainda persistem para as pessoas que não conhecem sobre fluência. E a gente tem educadores também com alteração de fluência. Isso é importante, né? Por que não? Por que né? não, sim. Então, é um canal que a gente pode trocar diálogos e quem está em diferentes estados do país pode participar de diferentes reuniões. Então, é uma troca muito boa, sabe? E os familiares também participam nesse momento. E tem o Instituto Brasileiro de Fluência, que já é um instituto mais voltado para pesquisa, né? Onde nós, fonoaudiólogos, participamos, mas também tem muito conteúdo para a escola e para o familiar. Então, são 2 viés importantes para a busca, né? Aí, voltando lá no início, quando você fala que essa fluência, ela não tem uma influência direta, na verdade, emocional. Como que fica a ideia, né, quando a gente fala na escola, porque eu sempre vou lembrar da escola, a criança fazendo jogral. Na hora de apresentar, tem a sequência bonitinha, todo mundo lá assistindo, gaguejou. Travou ali. Qual é a nossa atitude enquanto professor para que dê a sequência nesse trabalho, mas que eu não exponha essa criança de uma forma tão negativa? Porque já aconteceu a gagueira, ela já está exposta diante de todo mundo. Como eu ajudo? O que eu poderia fazer? Qual a minha atitude ali? É uma coisa interessante que você falou. Já aconteceu a gagueira, né? O Paçoca colocou aí, esse som é difícil porque eu já falei e já gaguejei, né? Na verdade, a gagueira, especificamente, que são as disfluências, tá? Existem disfluências gagas, disfluências não gagas. As disfluências não gagas, a gente está aqui, daqui a pouco, né? Estou emocionada, uma equipe maravilhosa dessa, estou aqui na frente de vocês, gente, né? E aí, falando de um tema que eu amo, não tem por que eu não me emocionar, né? E daqui a pouco eu posso gaguejar. Mas existem algumas hesitações, algumas pausas que são características da pessoa fluente. O tempo dela, ou a permanência dela, que vai dizer que é a disfluência gaga. Então, por isso que precisa ir para o fonoaudiólogo, que a gente vai avaliar, vai gravar, vai transcrever e vai identificar a porcentagem. E vai dar o grau, tá, de severidade. O professor, é importante ele ter esse diagnóstico. Porque eu tenho uma pessoa com uma alteração de gravidade maior ou menor, a forma que eu vou lidar com esse aluno é diferente. Esse tempo para exigir dele num jogral, uma imediatez de fala, né? Agora, o que é importante nesse caso? Volto lá no como é a fala desse meu aluno? Ele tem mais hesitações, mais prolongamentos, mais pausas, ele tem alterações motoras, que são os concomitantes físicos, então eu posso deixar para ele falar que tipo de frase inicial. Às vezes você apresenta a disfluência gaga no início da fala, às vezes no meio, às vezes no final da frase. Às vezes no início da palavra, por exemplo, eu quero. Outro eu posso falar, eu quero. Outro eu posso ser pausas longas, eu quero. Então, identificar, compreender, acolher, esta é a característica da CLICE, que tem alteração de fluência. Então, se no jogral vai começar com R em grupo, o trabalho, não vou colocar ele se ele tem dificuldade no R em grupo. Então, vou procurar uma frase menor, onde não tenha R em grupo, L em grupo. Posso colocar ele para falar o final, né? Incluir é importante. Perceber, reconhecer e compreender como é a fala desse meu aluno é que é o mais importante. O conteúdo dele vai te guiar nesse sentido. E aí, e a exigência da fala,
em algum momento da nossa vida, é fundamental para se viver em grupo, né? Eu sempre falo que assim, a partir dos 9, 10 anos, para você estar socialmente no seu grupo, lá da escola, a fala é fundamental, né? Então, a minha pergunta vai: o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, e você já deu 1001 caminhos, quando a gente encontra uma pessoa que gagueja? Tu já falou de não interromper, tu já falou Escutar, da atentamente, escuta. esperar. O que a gente pode deixar um pouco mais aí para os educadores e famílias também? E familiares. Isso. Falou bem, Paçoca. O que deixar? O que deixar? Primeiro, aceitar que todos nós temos alguma dificuldade, né? Alguns são louros, outros são morenos, né? Outros são pretos, outros são afros, né? Cabelo branco, cabelo preto, grande, alto, gordo, fluentes, não fluentes, com boa alteração motora, com pouca alteração motora. E essa diversidade, essa diferença que nos faz, sem política nenhuma, esse nem floreio nenhum, esse diferente tem que ser o que me capta querer conhecer o outro, né? Querer saber, querer ter conhecimento, querer crescer, querer evoluir. Então, a partir do momento que eu encontro uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, né, que tem uma alteração de fluência, pare para escutá-lo, né? E perceba o seu ritmo de fala, o seu tempo de fala, porque às vezes eu posso querer atropelar o outro, perceber o meu tempo e abrir essa escuta de uma forma empática e acolhedora para o conteúdo. Então, dá um retorno de que você compreendeu o que a pessoa com alteração de fala fluiu, seja da forma que for, é muito importante. Então, se eu viro aqui e falo assim, Paçoca, eu queria tanto uma bala de chocolate, um ritmo de fala diferente, com hesitações, com pausas, e no final você me dá o retorno. Olha, eu não tenho chocolate aqui, mas vamos comprar? Houve comunicador, comunicante, o conteúdo foi falado, você acolheu, compreendeu e ainda interagiu, me convidando para algo com aquele conteúdo que eu falei. E não simplesmente ficou abaixando a cabeça, e aí eu não sei se você entendeu ou não. Sim. Então, esse retorno de que a minha fala desfluente saiu de um jeito, mas você entendeu e compreendeu. E aí eu me sinto pertencente dessa turma, dessa sala de aula, e sinto que esse professor, eu posso confiar nele. Sim, e isso na verdade, quando a gente tem num grupo, numa sala, tá pedindo a eles, né? Solicitando esse feedback. Vocês me entenderam como tá? Porque eu sou completamente responsável por tudo que eu falo. Mas, infelizmente, a forma como a pessoa vai entender, como vai chegar essa mensagem, é outra, né? E vou aproveitar o nosso alcance. Claro. Parafraseando professor Clóvis de Barros Filho, eu vi uma palestra dele, que eu uso essa frase dele, muito obrigado, professor, e eu cito todas as vezes. Ele fala assim, porque eu me encanto com a minha voz, eu entendo tudo que eu falo. E eu faço isso quando eu dou a minha aula. Eu fico encantado com a minha voz. Apesar dela ser bem feia, rouca e tudo mais, eu fico encantado e eu entendo tudo. Só que às vezes eu olho para o meu aluno, ele está com aquela cara de paisagem assim, sem entender nada, eu falo assim, ei, e aí? O que você entendeu? Será que a forma como eu falei, o tempo que eu falei, todas as escorregadinhas que a gente dá na fala, chegou para ele essa mensagem? Eu preciso desse retorno. É legal eu trazer ele próximo para que eu possa realmente ouvi-lo e acolhê-lo. Perfeito. Né? Exatamente isso. E uma coisa que é importante, a gente está falando muito da pessoa que gagueja, né? Mas a pessoa que tem taquilalia, que é a que fala rápido, ela é muito bem respeitada e aceita, né? O palhaço, Sim, ele é muito aceito. sim. Então, ele chega, normalmente a pessoa que tem taquilalia, ela é extrovertida, ela tem um movimento corporal que se expande naquele ambiente escolar, ela é líder, ela é agregadora, porque ela aparece.
né? E aquela que tem o ritmo mais devagar, que é a pessoa que gagueja, ela já tende a ser recolhida, mas isso não é regra, tá? No meu trabalho de mestrado, eu fiz uma avaliação que já tem 11 países de comportamentos de pessoas que gaguejam, que é importante que se fale, que a pessoa, as alterações de gagueira, de fala, de fluência de fala, são iguais no mundo inteiro. Olha só. Em todas as línguas, elas se aparecem da mesma forma. Somos um clã. Somos um clã. Tá? Entendeu? Somos uma comunidade. Comunidade da fluência, né? Eu fiz a comparação de uma avaliação de comportamentos de fala, que são 56 comportamentos que existem no mundo inteiro. Olha. Cada pessoa usa um. Quanto mais comportamento, mais grave, né? Se eu balanço aqui, tico aqui, falo aqui, né? Quanto mais, pior. E uma avaliação emocional, que é como eu percebo a minha fala. As pessoas acham que a pessoa que tem muitos comportamentos, fecha os olhos, tem muita dificuldade para falar, ela é pior emocionalmente. Não necessariamente. Então, isso só que eu acho que vale a pena a gente colocar Sim. aqui, né? Então, aquele aluno que fala pra caramba, super rápido, às vezes ele não tem uma autoestima boa, né? E aquele que fala devagar, tem a gagueira, às vezes a autoestima dele é lá em cima. Ele só não teve a oportunidade de mostrar que ele é bom falante. Por isso, volto a falar, demandas e capacidades. É assim, eu acho que é a frase que a gente tem que deixar para os alunos. Demandas e capacidades, né? O que eu estou demandando do meu aluno e que capacidade esse meu aluno tem que eu ainda não vi. E que também eu vejo em sala de aula e eu posso mostrar para os pais que ele tem. Porque ele só mostra em sala de aula. Porque ali é um ambiente seguro, acolhedor. A gente sabe, como educador, que sala de aula é ambiente de acolhedor, de educação. Né? E essa troca, esse feedback, essa troca com a pessoa que gagueja, com a família, com a escola, com a fono, ela é um tripé fundamental, né? Porque às vezes a escola, eu me sinto confortável na escola, eu tenho pessoas preparadas para isso, mas dentro de casa é um caos. Então, assim, organizar essas informações me parece ser uma ação importante, né, para nós, né, enquanto organização, orientação. Sim, o terapeuta, quando ele traz... Quando essa família vem para um fonoaudiólogo, está incluído na avaliação e no tratamento a saída na escola. Né? Eu digo que a terapia de fala, ela não é dentro desse ambiente terapêutico somente do consultório. Eu acredito hoje que ela, em grupo e fora, ela tem um efeito muito maior. Então, eu tenho que conquistar, eu tenho que trazer para dentro do consultório a babá, o cuidador, o professor para as crianças que também, às vezes, vêm com concomitante de dificuldade de aprendizagem, o leitor. Todo mundo que está envolvido no ambiente de fala tem que entender essa capacidade de fala que essa criança, adolescente ou adulto tem. Né? E essa escola também. Então, levar esse conteúdo e fazer essas pessoas compreenderem é sine qua non. Por isso, hoje, o meu trabalho de levar nas escolas a intenção de dar um conteúdo que fale sobre esse tempo. Né? O meu conteúdo ele não fala, não dá dicas, né? Porque isso até é antiético para nós terapeutas. Sim. Mas eu falo muito dessa importância do tempo na escola. Né? E a gente concretizar isso, como a importância do tempo da fala, que é o primeiro degrau para a gente conscientizar uma comunicação mais consciente. Né? Agora, é importante a escola abrir esse espaço de informação, né, que a gente ainda está engatinhando. Agora, uma curiosidade. A gente sempre falando de escola, me veio à mente assim, e a alfabetização? Quando começa a escrita, essa criança que tem dificuldade na fluência, ela apresenta algum sinal na escrita? Não Ou necessariamente. não? A melhor comunicação dele é a escrita. Não necessariamente. Né? As alterações de fala, de fluência, são umas, as alterações de escrita são outras. Né? A circuitaria e o formato de aprendizagem são outros. Mas, para a efetividade da escrita, eu tenho necessidade da leitura.
E a forma, a pessoa que tem alteração de fluência, ela não vai ter obrigatoriamente alteração de leitura. Isso não é obrigatório, isso não é mandatório, isso não é característico na nossa avaliação. Ah, tem alteração de leitura e a pessoa é gaga. Não. A alteração de fluência são o número de rupturas em 2 minutos de fala, que é a avaliação que a gente faz, tá? Você vê, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A gente pega todos os fonemas da língua portuguesa, todos os tempos, início, meio e fim de língua, em 2 minutos de fala. Você vê uma criança fica 8 horas na escola, olha quanto tempo ela não pode exercitar. Sim. Agora, a escrita, se na hora que eu aprendo a escrever, eu tenho que ler o que eu escrevi, e esse ambiente não recebe bem a minha leitura, porque ela é fala, né? Esse tempo de leitura... E aí eu passo a ter o quê? Uma referência de que quando eu falo, que eu tenho retorno da minha voz, não é bom. Por isso que a gente diz que a alteração de fluência ela é ambiental também. Então, só quando a gente vai criando os pequenos engramazinhos, né, de interferências negativas. Hoje existe um termo chamado ansiedade social, que foi estudado muito no passado, e achava que a gagueira era ansiedade social. Lógico que se entrar alguém aqui no estúdio, por exemplo, abrir a porta, a gente não está esperando que alguém entre. Todo mundo vai levar um susto, a gente vai interromper a nossa fala. Isso é natural. Agora, a pessoa fluente, ela retoma o discurso. Né? A pessoa que tem alteração de fluência, ela não retoma esse discurso no mesmo tempo. Por isso que retorno sempre a falar, né, as mesmas palavras. Tempo, trabalhar tempo. Professores de educação física, vocês têm tudo na mão, porque vocês têm uma bola para trabalhar tempo, vocês têm o corpo do outro para trabalhar tempo. E juntem isso com vogais, com palavras, com frases, com canto. Vamos de trás para frente, vamos começar com que a pessoa que gagueja não tem alteração, que é cantar, recitar, tudo que sai do ritmo da fala, né? Ler um poema, leitura fica mais fácil. A gente pode usar o corpo aí. E aí depois a gente vai tirando, né? Vai tirando, continua usando o corpo, mas agora fala. Vocês viram quantas dicas preciosas para que a gente possa, Luiz, colocar isso no nosso dia a dia. Ou em casa, na escola, né? Então veja, vocês aqui tiveram... A gente teve uma aula, né, Luiz? Um tempo maravilhoso de pensar as palavras, a forma de falar e como a gente pode pôr isso tudo no brincar para auxiliar todo o processo, né? Ela falou bastante do tempo e a gente precisa ter o tempo para nos dedicarmos a essa ajuda. Perfeito. Nossa amiga Clícia Gouveia... Deixe os seus canais, como que as pessoas te encontram para mentorias, para consultorias, para palestras. Agora é hora da gente se conectar contigo. Primeiro, agradecer novamente essa oportunidade, né? Eu espero vocês vão ter esse conteúdo maravilhoso do tempo aí no livro. Vamos brincar, vamos incluir e vamos jogar, que é importante a gente brincar e fazer essa leveza para poder incluir, né? O meu canal é no Instagram, a Roda de Saberes com 2 S's, né, que eu sempre brinco, trabalhando esse movimento corporal junto com a fala, que é muito importante. E o meu trabalho é um trabalho de disseminar esse saber, trazer o que a fonoaudiologia, o que a psicomotricidade, o que a educadora que tem em mim pode estar ajudando todo esse ambiente escolar, esse ambiente familiar e esse ambiente de coordenação que existe no mundo da fala. Eu espero que vocês possam entrar em contato, quem tiver dúvida, para a gente estar semeando e, quem sabe, levando nas escolas esse saber que é importante. Perfeito. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Gratidão a nossa. Luiz, maravilhoso? Maravilhoso. Estou encantado. Muita coisa, né? Muita informação. Tem que processar tudo, organizar. Mas eu vou ter tempo para isso. Tá tudo bem. Luiz, como que as pessoas te procuram? @Luiz Veneziani, né, no Instagram. Estou lá à disposição de todos, só mandar um recadinho, eu prometo que eu respondo. Pessoal, então é isso. Se você gostou, faça a sua inscrição. Sigam no Instagram, no Facebook, nos nossos canais também. E seja sempre bem-vindo ao Fala Educador Podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.